Vamos para a nossa aula de terça-feira, EMAI 13.2. Continuaremos a calcular a quantidade de ladrilhos, configuração retangular. Vejamos o que acontece aqui. Atividade 1. Para calcular quantos ladrilhos foram usados em paredes representadas pelos desenhos abaixo, Beatriz fez os seguintes cálculos. Aqui, ela fez 8 vezes 3, igual a 24. Por que ela colocou esta operação aqui? O que ela fez? 8 são o quê? Olha, primeiro, então, ela contou o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ela contou as colunas, certo? E depois, vezes 3. 3 o quê? Fileiras, certo? Olhem, 1, 2, 3. Então, ficou 8 vezes 3. E se eu fizer 3 vezes 8, é a mesma coisa? Dá o mesmo resultado? Sim, dá sim. Mas é a mesma coisa? Depende da situação, não é? Imaginem só se forem construir, por exemplo, um bloco de apartamentos. Então, o construtor quer fazer 8 andares com 3 apartamentos em cada um. Imagine, é dessa forma que ele vai construir? Não, não é. Será desse jeito. Pois vai ocupar o quê? Menos terreno para se levantar esse prédio. Ou seja, o que a gente pode aprender com isso? Que a configuração retangular, ela é contextual. Apesar de dar o mesmo resultado, dependendo da situação, pode ser de um jeito e não pode ser do outro. Mas o resultado dá 24 por quê? Porque é como se eu contasse aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ou seja, tem 24 o quê? Ladrilhos aqui, tá bem? Então, quem não entendeu ainda como realizar essa multiplicação, podem contar cada bloco aí, cada configuração. Quantos ladrilhos tem em cada uma, tá? Se você contar dessa forma, você estará fazendo a tabuada do 3, não é? Olha, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6, até o vezes 8, que dará 24. E se você contar as fileiras, você estará fazendo o quê? A tabuada do 8. Isso é muito importante você entender, certo? Esta configuração retangular serve para vocês entenderem, mas vocês têm que entender como que deu esse resultado. Mas é interessante, necessário vocês o quê? Memorizarem a tabuada, pois ela vai facilitar a sua vida. Vamos ver aqui ao lado. 6 vezes 5 foi igual a 30. 6 o quê? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 colunas, certo? Vezes 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 o quê? Fileiras. Então, 6 vezes 5. 5 vezes 6 também dá o mesmo resultado. E para saber que deu 30, alguém aí vai contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 30? Ou você vai memorizar? Você já está no 4º ano. Tem que entender por que deu 30, porque aqui tem o quê? 30 ladrilhos. Tem que memorizar. Vamos para a próxima atividade. Calcule o número de ladrilhos em cada parede desenhada abaixo.
Muito bem, nessa parede aqui, faz de conta que é uma parede assim tão fininha, né? Com duas fileiras de ladrilhos. Deve ser uma parede de uma pia, de uma cozinha, não é? Onde se coloca tão poucos ladrilhos. Vamos contar quantas fileiras tem? Olhem, uma, duas. São duas fileiras. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, como que eu faço a multiplicação? 2 vezes 10. Nós sabemos o quê? Que um número multiplicado por 1 dá ele mesmo e basta acrescentar o zero. Então, eu posso dizer que 2 vezes 10 é igual a 20. Ou você pode contar aí. 10 mais 10. Vamos para a letra B. Vamos ver quantas colunas nós temos aqui. Olhem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 colunas. Quantas fileiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 também. 7 vezes 7. Como que vocês farão? Vocês vão contar 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49? Vão contar 1 a 1? Ou já memorizaram que 7 vezes 7 é igual a 49? Vocês estão entendendo por que deu esse resultado? Por que deu 20 aqui? É isso que vocês têm que entender na tabuada, tá bem? Tem gente que faz, sabe o quê? Quando tem uma configuração retangular assim, faz 7 mais 7, 14. Por uma casa que tem 14 ladrilhos? Aqui, olha, 2 vezes 10. Tem gente que faz 2 mais 10 ou 10 mais 2, 12. Aqui tem 12 ladrilhos? Não, é multiplicação. Letra C. Quantas colunas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5. E fileiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Olhem, parece a tábua de Pitágoras, não é? Eu vou multiplicar o quê? Coluna vezes fileiras. 5 vezes 8 é igual a quanto? Já memorizaram? Já sabem fazer aí na tabuada? 5 vezes 8 é igual a 40. Quem tiver alguma dúvida, contem os ladrilhos. Você vai contar 8 vezes o número 5 ou 5 vezes o número 8, a quantidade de 8. Entenderam? O importante é vocês entenderem cada resultado, certo? Gostaram? Acertaram? Espero que sim. Beijos!